Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Gonzaga. Então, nessa aula nós vamos iniciar o estudo sobre os crimes contra a liberdade individual, né? Então, vamos trabalhar ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, né? Enfim, crimes aí muito importantes, tá? Tráfico de pessoas, sequestro, cárcere privado, né? Então são crimes muito importantes, tanto para a faculdade, como para a prova da OAB, concurso público, enfim, tá? Então vamos iniciar, né? Vai ser hoje a nossa primeira aula agora, né? Nesse momento, trabalhando os crimes contra a liberdade individual, né? Vamos falar sobre o capítulo 1 desse título, que fala sobre os crimes contra a liberdade pessoal, tá? Crimes contra a liberdade pessoal, né? E o primeiro crime que nós vamos trabalhar é justamente o constrangimento ilegal, né? Exatamente, está lá no artigo 146 do Código Penal, né? Artigo 146, o verbo já inicia constranger, né? Alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, né? Ou a fazer o que a lei não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. O constrangimento ilegal, de cara, você já percebe que trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, né? Então eu vou obrigar a pessoa a fazer algo que a lei não determina, ou obrigo essa pessoa a deixar de fazer algo que a lei determina. Então, o constrangimento ilegal, ela envolve justamente o quê? O crime ataca o poder, né, ou a liberdade, né, de autodeterminação da vítima, certo? Então, momentaneamente, tendo em vista o constrangimento, né, como fala aqui os elementos, que é constranger mediante violência ou grave ameaça. Então, a violência ou grave ameaça aqui tratam-se de elementos do tipo penal, né? Vamos fazer alguns paralelos com outros delitos, né? Principalmente o crime de estupro, no artigo 213, também trata de um constrangimento, mas lá há outros elementos do tipo que trata, né, dessa forma, uma conduta muito mais severa e gravosa, tá? Em relação à classificação do crime de constrangimento ilegal, trata-se de um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exige, certo, nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Então é um crime comum, né? É um crime doloso, ponto importante. O crime de constrangimento ilegal é um crime eminentemente doloso, não admite a modalidade culposa. Então grave isso, o crime de constrangimento ilegal trata-se de crime eminentemente doloso, não admite a modalidade culposa, tá? Óbvio, não posso constranger de forma negligente, de forma imprudente, não cabe a culpa, né, a conduta culposa nisso aí, tá? É um crime de forma livre ou de ação livre, pode ser praticado de qualquer maneira. O constrangimento pode ser verbal, pode ser por escrito, pode ser gestos, né? Então, pode ser por telefone, um e-mail, enfim, dá uma infinidade de formas para a prática dessa conduta, beleza? É um crime material, sim, né? Porque para sua consumação exige a ocorrência do resultado naturalístico. Quando trata-se o constrangimento ilegal de crime material, a pessoa realmente tem que deixar de fazer o que a lei manda fazer ou fazer o que a lei não manda. Então, um crime material, então, para a sua consumação é imprescindível a realização do resultado naturalístico, tá bom? Além disso, trata-se de um crime simples, né? Porque o bem jurídico tutelado é exclusivamente a liberdade, né? A liberdade do ser humano, tá? Então a liberdade é o único bem jurídico aqui tutelado, por isso que é um crime simples, tá? No outro ponto é um crime instantâneo, pois o momento exato da consumação do delito é quando realmente a pessoa faz, né? A pessoa se submete a esse constrangimento perpetrado mediante violência ou grave ameaça por parte do autor do delito, tá? Além disso, é um crime de dano, tendo em vista que realmente ofende, né, o bem jurídico tutelado. É um crime unissubjetivo, em regra, né? Ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Por isso que também posso chamar de crime unilateral ou de concurso eventual, tá? É um crime plurissubsistente, é possível a conduta tentada, tendo em vista a possibilidade de fracionamento, né, da conduta, tá?
E além disso, isso é muito importante, o constrangimento legal trata-se de crime subsidiário, tá? Crime subsidiário. Quando eu falo crime subsidiário, você tem que obrigatoriamente lembrar ali dos princípios, né, que são aplicados com o fim de sanar um conflito, né, aparente de normas penais. Então nós temos lá especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Então são princípios básicos aí que você tem que conhecer muito bem, né? Sempre eu gosto de falar para os meus alunos, tá, que a parte geral do direito penal ela está ligada umbilicalmente com a parte especial. Você tem que ter a base da parte geral e a parte especial ela vai exigir esse conhecimento. Então você vê princípios, né, que a gente trabalha lá no conflito aparente de normas penais, né, no direito penal intertemporal também, enfim. Então você observa que já aqui na parte especial ainda você trata sobre esses princípios, né, sobre essa parte aí, né, ainda lá da parte teórica, dogmática do direito penal, beleza? Então, o crime de constrangimento legal é um crime subsidiário, porque apenas será caracterizado se ele não for elemento de um crime mais grave, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, lá na extorsão, né, nós temos um constrangimento, certo? Na extorsão há um constrangimento. A diferença é que na extorsão esse constrangimento, que é mediante violência grave ameaça, o agente ele visa obter uma vantagem econômica indevida, né? Então nisso eu tenho uma extorsão. Então eu tenho um crime contra o patrimônio lá, certo? No artigo 213 do Código Penal, que fala o crime de estupro, constranger alguém mediante violência grave ameaça, ter condição carnal ou praticar ou permitir que com ela se pratique o ato libidinoso diverso. Então, nesse ponto aí, nós temos o constrangimento como elemento do tipo penal do artigo 213, certo? Então, a gente não vai responder por constrangimento ilegal e também vai responder por crime de estupro, de forma alguma. Ele vai responder apenas pelo crime de estupro, porque o constrangimento legal, tendo em vista ser um crime subsidiário, trata-se de elemento do tipo penal do crime de estupro, né, previsto no artigo 213 do Código Penal, beleza? Então isso aí também, ó, muito importante, tá bom? Algumas informações aqui do crime, né? O que vem a ser esse constrangimento? Nós temos a imposição, né, uma imposição ilegal à vítima de um comportamento certo e determinado, certo? E esse comportamento ele pode ser um comportamento comissivo, eu determinar que ela faça alguma coisa, como também esse comportamento certo e determinado pode ser um comportamento omissivo, né? Eu determinar que ela não faça alguma coisa, beleza? Então, tanto eu posso ter um comportamento comissivo, uma ação, determinar que a vítima faça alguma coisa, como eu posso determinar um comportamento certo, né? Enfim, omissivo. Você, pô, o comportamento ela não vai fazer nada sim, eu vou constranger mediante violência ou grave ameaça para que a vítima ela não faça algo que a lei manda ela fazer, beleza? Então isso também é um constrangimento legal. Como eu já falei, não admite a modalidade culposa, é um crime eminentemente doloso, tá? Então isso aí também é outro detalhe importante. E é possível a conduta tentada, tendo em vista ser um crime plurissubsistente, né? Como eu falei para vocês no início da aula, tá bom? Parágrafo 1º, assim, voltando aqui só no caput, né? Como eu falei, eu constranger o verbo, alguém, mediante violência ou grave ameaça. Então temos a violência, posso dar um tapa na pessoa, faça o que eu tô mandando, pá, tá entendendo? Então também eu posso ter a violência ou a própria grave ameaça, certo? Ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência. Eu embebedei a vítima, né? Pus algum remédio para ela tomar. Então eu reduzi a capacidade de resistência da vítima. Ela tá meio, né? Não consegue entender muito bem o que eu estou dizendo, enfim, tá? A não fazer, então quer dizer o quê? Uma omissão. Então determina que a vítima pratique ou deixe de praticar algo, a não fazer, né? O que a lei permite ou a fazer o que ela manda. Então aqui nós temos na conduta de obrigar a vítima a não fazer algo que a lei permite, uma omissão por parte da vítima. Então eu provoco essa omissão, né? Ou eu tenho a conduta de determinar que a vítima faça alguma coisa. Então, nesse ponto, a vítima estará, né, agindo de forma comissiva. Ela realmente vai praticar uma ação mediante o constrangimento, né, que ela sofre ali por parte do autor do delito, tá bom? No parágrafo 1º, nós temos uma majorante, tá? Então, fala aqui, ó, as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, né, quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas
ou a emprego de armas. Isso aqui é muito importante, tá? Pessoal, aqui nós temos a primeira majorante, que é a majorante do concurso de pessoas. Aqui 3, né, que fala mais de 3 pessoas. Então, se é mais de 3 pessoas, são 4 pessoas, beleza? 4 pessoas. Muito cuidado para não confundir com crime de organização criminosa, né, que está na Lei 12.850, lá no artigo 1º, parágrafo 1º, tem a definição, né, de organização criminosa, né? Temos a associação de 4 ou mais pessoas. Nessa associação há uma divisão de tarefas, mesmo que informal, e é uma associação bem estruturada, né? Então há uma estruturação aí rígida e ela visa a prática de crimes, né, cuja pena ultrapassa o patamar de 4 anos, ou, né, infrações penais, melhor dizendo, né, ou tem um caráter transnacional. Aí entra a questão das contravenções penais, que tem um caráter transnacional, pode sim caracterizar aí a organização criminosa. Contravenção penal no âmbito nacional não caracteriza a organização criminosa, tá? Então muito cuidado para não confundir aqui, como também cuidado para não confundir com o crime do artigo 288, um crime contra a paz pública, né? Que eu até explico em aulas anteriores, que é a associação criminosa, e o crime do artigo 288A, que é a constituição de milícia privada, que também exige tanto o 288, né, que é a associação criminosa, como o artigo 288A, que é a constituição de milícia privada, ambos, né, exigem aí a associação de 3 ou mais pessoas para a prática de crimes, né, ali definidos no Código Penal, tá bom? Então, muito cuidado. Então, aqui, se eu tenho mais de 3 pessoas praticando constrangimento, temos a conduta majorada. Se eu falo majorada, causa de aumento, incide na terceira fase da dosimetria da pena, tá? Na terceira fase da dosimetria da pena, tudo bem? Além disso, ou há emprego de armas. Professor, mas que armas seriam essas? Eu posso considerar uma arma branca, uma faca? Sim. Então pode ser tanto arma branca como arma de fogo, né, por si só. Então tanto a arma branca como a arma de fogo, se utilizadas para a prática do constrangimento, então nós temos aí a conduta majorada, certo? A conduta majorada. Temos o constrangimento legal majorado pelo emprego de armas. Então pode ser majorado tanto pelo concurso de pessoas, né, de mais de 3 pessoas. Professor, mas digamos que eu tenho 3 pessoas, não é mais de 3, então somente 3. E aí, o que acontece, né? Então, nesse caso, eu vou ter um concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, tudo bem? Eu posso ter um concurso de pessoas, tá? Mas não vai incidir a majorante, porque aqui exige mais de 3 pessoas, beleza? E eu posso ter também a conduta majorada pelo emprego de armas, como nós falamos aqui, tá bom? No parágrafo 2º, fala assim, além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência, concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal. Então, se o sujeito, como eu falei para vocês, o constrangimento ele pode ser praticado mediante violência. Então, digamos que dessa violência resulta uma lesão corporal grave, por exemplo, né? Então, ali na violência, eu dou um tapa no rosto da pessoa, ela perde a visão de um olho, tá? Então, nesse caso, eu tenho o quê? A debilidade permanente de um sentido, que é a visão, tá? A visão. Então, nesse ponto, ele vai responder pelo constrangimento ilegal, certo? Conforme o artigo 146, tá? Em concurso material com a lesão corporal de natureza grave, tendo em vista da violência, né, provocar uma debilidade permanente do sentido, no caso, a visão da pessoa. Então, aí, conforme o parágrafo 2º, nós temos que responde, né, aplica-se as penas correspondentes à violência. Então, aqui nós temos um concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, tá bom? Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo, né? Então, aqui, esse parágrafo 3º, né, quando ele fala aqui, nós temos causas de exclusão do crime, né? Então, aqui não haverá a conduta, né? Que foi uma opção legislativa mesmo, né, tendo em vista a proteção do bem jurídico disponível, que é a vida humana. Então aqui nós temos situações que há a exclusão do crime. Então fala aqui, não se compreendem na disposição desse artigo. Inciso 1º, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal,
se justificada por iminente perigo de vida. Então, digamos, a pessoa chega ali na emergência, né? Ah, ela é testemunha de Jeová ali, por exemplo, não quer receber o sangue. Aí tem algumas situações, né? Se for uma criança ou adolescente, mesmo que os pais não queiram que ela receba o sangue, o médico vai aplicar o tratamento, né? Ou a transfusão, normalmente, tá? O pai não é dono da vida do filho. Agora, se a pessoa ali tem condições de expressar a sua vontade e ela fala que não quer, o médico tem que respeitar isso, tá? Agora, se a pessoa chega acidentada, tá lá, a perna aberta, né? O peito aberto, sei lá, bagaceira, né? E a pessoa, eu não quero isso, o médico vai ter que fazer uma situação de emergência ali, ele vai ter que atuar. Ele não vai responder por constrangimento ilegal, né? Ah, ele constrangeu aquela pessoa, né? E mesmo assim tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Se não tem violência ou grave ameaça, não é constrangimento legal, tá? Inciso 2, a coação exercida para impedir suicídio, tá? Então a pessoa tá ali, né, quer pular, tá entendendo? Aí digamos que eu falo assim, olha, se você pular, eu não vou ajudar a sua família aí, depois você morrer, não vou... Enfim, faz alguma, né, alguma coação, alguma maneira assim dela, uma ameaça, enfim, tendo como escopo, como objetivo para que ela desista desse intento suicida, né, obviamente... O sujeito vai responder pelo crime, muito pelo contrário, ele é quase um herói ali se ele conseguir impedir a prática desse suicídio. Então, nesse ponto aí, mesmo que haja o perigo de uma violência, até de uma grave ameaça, essa coação não será caracterizada como um crime de constrangimento ilegal, tá? Isso aí também é outro detalhe muito importante. Então, cuidado com esse parágrafo terceiro, tá? São causas aí de exclusão do crime. E é o crime de ação penal pública incondicionada, tá? Crime de ação penal pública incondicionada. Isso é muito importante. Apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, é um crime de ação penal pública incondicionada. Ponto importante, se eu trabalho, se eu falo, né, de crime de menor potencial ofensivo, se é de menor potencial ofensivo, óbvio, nesse caso não caberia a lavratura de um auto de prisão em flagrante, né? Em regra. Então aí, se ele se compromete a comparecer ao juizado e tal, quando for intimado, assim, no termo né, que ele se compromete ali, né, termo de compromisso, aí lavra-se o termo circunstanciado de ocorrência e ele é liberado logo em seguida e responde, né, conforme o procedimento sumaríssimo, né, dos juizados especiais, previsto ali na lei 9.099/95, tá bom? Então isso aí é outro detalhe crucial, tá? Então, pessoal, esse é o crime de constrangimento legal, artigo 146. Vamos agora trabalhar o segundo crime, né, da nossa aula de hoje, que é o crime do artigo 147, que é um crime muito comum, infelizmente, que é o crime de ameaça, né? A ameaça é aquele tipo de crime que é o seguinte, em regra é um crime não muito grave. O problema é que dessa ameaça ela pode evoluir para uma conduta muito mais gravosa. Eu até critico a pena, que a pena é muito baixa na minha visão, né, que é de 1 a 6 meses, porque é de uma ameaça, eu te ameacei de morte. Deveria ter uma pena maior, né, uma ameaça de morte, enfim, mas não tem. Então a pena, qualquer ameaça, né, que seja relevante, né, nós vamos trabalhar isso aqui na aula, a pena será de 1 a 6 meses. Então, uma ameaça, ela pode evoluir para uma lesão corporal, pode evoluir para um homicídio, tá entendendo? Pode evoluir para condutas muito mais gravosas, tá? Mas o legislador optou por uma pena muito baixa, tá? Então, fala aqui, ameaçar alguém por palavra, então quer dizer o quê? Palavra, né? A palavra falada mesmo, a voz, né? Escrito, né? Então a ameaça pode ser feita por escrito, né? Uma carta, um e-mail, um WhatsApp, né? Um comentário ali no Facebook, no Instagram, certo? Ou gesto, então, né? Fazer assim, ó, você, ó. Então isso aí será uma ameaça, tá? Será uma ameaça, ó. Me aguarde, viu? Né? Me aguarde, eu vou te pegar, né? Então, depois você vai ver o que é bom. Então, esse tipo de coisa aí, né? Configura ameaça? Sim. Eu já peguei casos assim, de ameaça dessa maneira. A pessoa chegou falando, não, foi ameaçado. Tem testemunha? Tem. 4 pessoas foram testemunhas e viram lá o cara fazendo um gesto, ó. Vou te ferrar, viu? Vou te ferrar, você vai ver. Então, isso aí configura ameaça? Configura ameaça, tá?
engasgou aqui. Então, ó, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa, né? Pessoal, aqui é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Crime de menor potencial ofensivo. Ponto importante do crime de ameaça é que é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? Então, um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, existe uma condição de procedibilidade, que é justamente o quê? A representação do ofendido, tá? Então, tem que ter a representação. E como é que seria, professor, essa representação aí? Me lembrei que eu não estou lembrado. Então, a partir do momento que a vítima conhece a autoria delitiva, começa ali, né, o termo inicial da contagem do prazo decadencial para ela representar. Fim desse prazo, decai o direito de representação, extingue a punibilidade do autor do delito, beleza? Então isso aí também é muito importante, tá? Então, com relação à classificação, ameaça é um crime doloso, não admite modalidade culposa. Então não existe ameaça culposa. Eu ameacei sem querer, não. Ameaça é uma conduta dolosa, certo? É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa em que não existe nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, tá? Ainda é um crime de forma livre. Você vê aqui, ele fala, dá alguns exemplos, palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico. Então deixa aberto. Agora se ele falasse assim, o tipo penal, apenas por palavra, escrito ou gesto que pode ser praticada ameaça. Então seria um crime de conduta vinculada, não seria um crime de forma livre, tá? Mas, tendo visto que no final aqui falou qualquer outro meio simbólico, então dessa forma, a ameaça é um crime de forma livre, né? Ou de ação livre, tá bom? É um crime que ele é unissubsistente ou plurissubsistente. Como assim, professor? Vamos lá. Se a ameaça ela é falada, se eu falo, né, ó, vou te matar, por exemplo, essa conduta ela é unissubsistente, então não cabe fracionamento dessa conduta. Ou eu estou ameaçando ou não estou ameaçando. Logo, não caberá a conduta tentada. Porque nos crimes unissubsistentes, em regra, não cabe tentativa. Se não cabe fracionamento, não cabe tentativa. Beleza? Agora, se a ameaça é por escrito, né, eu mando uma carta que depois ela pode ser interceptada e não chegar ao destino final, né, que seria a pessoa ser ameaçada, receber essa ameaça, enfim, obtendo aí nessa situação, se a ameaça é por escrito, um crime plurissubsistente. Então, nessa situação, caberia tentativa, certo? Então, se eu mando a carta por escrito ameaçando e essa carta ela é interceptada, então eu tenho uma conduta tentada. O crime não se consuma, que a partir do momento que a pessoa toma conhecimento da ameaça, tendo em vista o quê? Circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Aí vai entrar ali de forma bem perfeita no artigo 14, inciso 2, que define o crime tentado, né? Tem a definição de conduta tentada, certo? Então nós temos aqui um crime uni ou plurissubsistente a depender da forma como a qual, né, essa ameaça ela é perpetrada, tá? É um crime instantâneo, tendo em vista que o momento consumativo ele é exato, é o momento que a pessoa toma conhecimento da ameaça, tá? É um crime que, em regra, ele é unilateral, que ele pode ser praticado que é a mesma coisa que unissubjetivo, né, de concurso eventual. A ameaça pode ser praticada por uma ou mais pessoas em concurso, não tem nenhum problema. E, ponto importante, é um crime subsidiário a ameaça. É um crime subsidiário. Por quê? Porque a ameaça ela pode figurar como elemento de um crime mais grave. Por exemplo, acabei de falar agora, constrangimento ilegal, artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Né? O roubo, subtrair para si ou para outra coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça, certo? Extorsão, mesma coisa. Também a ameaça é elemento do tipo. Crime de estupro, artigo 213, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ter com ela, né, construção carnal, ou praticar ou permitir que se pratique ato libidinoso, né, enfim. Então, quando a ameaça for elemento do tipo penal de crime mais grave, né,
de um crime mais grave, enfim, lógico, vai aplicar o crime mais grave, não vai aplicar a ameaça, por quê? A ameaça é um crime subsidiário, tá? Isso aí é muito importante. Pessoal, analisando o tipo penal, aí o próprio parágrafo único já fala da ação penal, que eu vou comentar até daqui a pouco, umas questões que envolvem a Lei Maria da Penha, para não gerar dúvidas aqui, né? Então fala aqui, né? Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto, né? Então, e grave. Então, se eu falo assim, primeiramente tem que ser um mal injusto. Eu vou te matar, lógico, isso é injusto, né? Agora, se eu falar assim pra pessoa, veja bem, olha, se você vir me matar, eu vou me defender e vou te matar. Eu tô ameaçando ela? Não, porque eu tô dizendo o seguinte, se você vir matar, eu vou me defender. E quando eu me defender, pode ser que eu te mate, né? Então, em regra aí, eu não vou ter uma ameaça, beleza? Tá? Porque se eu me defender, eu tenho legítima defesa, isso aí não tem nada demais. Agora, e se eu falar assim, por exemplo, ó, eu vou te processar, ameaçar de processar a pessoa, isso não é uma ameaça de um mal injusto, porque o direito de ação a todos pertence, né? Então, tem que ser um mal injusto, eu vou te matar, né? Se você fizer isso, eu vou quebrar tua cara, vou... Assim, se tem que envolver um mal injusto, né? E grave. Então, o mal, ele deve ser um mal sério, né? Tem que ser uma ameaça fundada, uma ameaça séria, né? E iminente e verossímil, né? Obviamente, né? Então tem que ser uma coisa verossímil, né? Falar, por exemplo, e tem que ser uma ameaça possível de ser materializada. Olha, se você não fizer isso, ou você dizer, ó, vou derrubar a lua na sua cabeça, né? Vou derrubar uma estrela, coisa de, acho que é um exemplo absurdo aí, mas só para deixar bem claro que situações como essa não vai configurar ameaça porque é impossível de praticar esse mal, né? Tá? E não é verossímil, beleza? Então isso aí também é muito importante. Ainda não se, analisando o tipo penal, não se reclama nenhuma finalidade específica, né? Como também não se admite a modalidade culposa. Então não tem nenhuma finalidade, ameaçou, está consumado, amigo. Ameaçou de um mal injusto e grave, crime devidamente consumado, tá? Até já falei, a questão da tentativa, ela é admissível na forma escrita, né? Como também se ela é realizada por gestos, mas é incompatível, né? Se a ameaça ela for verbal. Ameaça verbal é crime unissubsistente. Então, se é crime unissubsistente, não será possível a conduta tentada, beleza? E como eu falei, até o parágrafo único fala aqui, ó, somente se procede mediante representação. É um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Professor, mas se, digamos, um homem no âmbito da violência doméstica ameaça uma mulher, como é que faz? Eu vou lavar um TCO, o delegado ele lava um TCO? Não. Toda vez que chega no plantão ali, né, na central de flagrantes, uma situação de mulher vítima de violência doméstica, quando envolve a relação de familiar, né, e tal, e ela é ameaçada, o que acontece? Ameaça contra a mulher no âmbito da violência doméstica depende de representação? Sim, depende de representação. Cuidado para não confundir com a lesão corporal leve. Se a mulher é vítima de lesão corporal leve, o próprio Supremo Tribunal Federal passou a entender que trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, certo? Agora, se eu tenho a prática de um crime de ameaça, depende de representação. Aí beleza, a mulher vai lá e representa. Não, eu desejo representar contra ele, sim. E agora, o que fazer, né? Vou lavrar um TCO ou um auto de prisão em flagrante? Um auto de prisão em flagrante, tá? Não vou lavrar um TCO. Por quê? A Lei 9.099 não se aplica no âmbito dos crimes que envolvem violência doméstica contra a mulher. Não se aplica, beleza? Então não vou lavrar um TCO, vou lavrar realmente um auto de prisão em flagrante. E se for somente o crime de ameaça, vou arbitrar a fiança. Se ele pagar a fiança, expressa alvará de soltura, o próprio delegado, ele é solto. Caso contrário, será recolhido, né, a casa de prisão provisória e no dia seguinte, né, submetido à audiência de custódia para analisar se converte em prisão preventiva, que geralmente não converte, casos assim nunca vi, ou se estipula alguma medida cautelar diversa da prisão, né, do artigo 319, né, e se envolve, como envolve também Maria da Penha, nós temos, né, ali as medidas protetivas de urgência, né, da Lei 11.340 de 2006, que é a tão famosa Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha. Pessoal, em relação ao crime de ameaça, tá?
era isso, tá? Próxima aula nós continuamos trabalhando os crimes contra a liberdade individual, vamos falar sobre o crime de sequestro, também o crime de carcereio privado, falar um pouco, né, da diferença com o crime de extorsão mediante sequestro, enfim, isso vai ser na nossa segunda aula, trabalhando os crimes contra a liberdade pessoal, tá bom? Então era isso, um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.